Pronto, pessoal, bora lá ver aqui, certo? Pra gente tentar viabilizar essa questão do posto. Primeiro, em relação aos pilares, certo? A concepção inicial tinha sido pegar o tubo, colocar esses dois seis, certo? E fazer essa peça com uma rigidez maior, de maneira que ela atendesse ao esforço de projeto. E na realidade, o que foi feito lá foi a colocação de um perfil W, né? Então foi feito algo similar a isso daqui, né? Dessa forma, certo? Foi colocado um pilar W mais ou menos nessa posição e a nova viga foi fixada nesse W, certo? O que é que acontece aqui? O contraventamento ele está impedindo o perfil se deslocar nesse sentido aqui, certo? Só que a menor rigidez dele está em relação a isso daqui. Então, essa menor rigidez dele não está travado. Então, uma opção 1 aí para adequar esse pilar e ele atender, a gente precisaria tirar ele, certo? Gira ele 90 graus, certo? E fazer com que ele fique instalado dessa forma, certo? Porque assim o contraventamento vai impedir que ele desloque nesse sentido e nesse sentido daqui ele tem rigidez suficiente para ficar livre, certo? Então esse aqui seria o ponto em relação aos pilares. Outra coisa aqui a confirmar é se aqui foi colocado um pilar, tá vendo aqui já está prevendo ser substituído o pilar W por o pilar tubular por um pilar W nessa extremidade, certo? Aí outro ponto em relação a essas vigas horizontais aqui, tá bom? Nessas vigas aqui, a recomendação seria um perfil W200 por 19.3, que na realidade foi o que foi utilizado nos pilares. Então nesse ponto aqui, foi colocado esse perfil C de 150 por 40, beleza? Então, para a gente chegar nessa rigidez da viga com esses perfis, a gente precisaria de aproximadamente 5 perfis desses, mais de 5, certo? Para poder ter uma equivalência com esse perfil aqui. Então, até geometricamente, para a gente colocar tantos perfis um do lado do outro, é que a gente não vai conseguir soldar, vai ser uma coisa inviável. Então, eu sugiro colocar, fazendo esse pórtico aqui, essa viga com o perfil W por 19.3, certo? Então, o que está aí se tornaria obsoleto seria removido e colocado essa peça. Porque para a gente chegar nessa rigidez, né, que é necessária com esses perfis C, provavelmente a gente não vai conseguir chegar. Quer dizer, vai conseguir chegar, mas eu acho que não vai valer a pena. Acho que o custo, até o próprio custo no final vai ser mais alto, certo? E outro ponto aí é que aqui na fachada, nessa parte da frente, deve ter uma viga, certo? No mínimo uma de 150 por 13 ou uma de 19.3, se tiver aí, depende de como vai ser feita a aquisição ou a permuta das peças aí entre os pontos que foram instalados. Então aqui teria que fazer essa colocação aqui que não, pelo que eu vi lá também não tem, beleza? Outro ponto aqui que precisa ser visto aqui, realmente quando eu estive lá eu não vi, se foi feita a colocação dessa peça complementar das mãos francesas, certo? Então o perfil de 150 por 40 por 4.18 saindo desse perfil novo que a gente está implementando lá e travando com a mão francesa. Eduardo me perguntou em relação à posição, eu acredito, dessa barra inclinada aqui, que ele estava na, fosse na horizontal e se ela teria que necessariamente ficar na vertical. Isso aqui pra gente não, pra mim não interfere, porque como essa é uma peça aqui que vai trabalhar praticamente comprimida ou tracionada só, então essa orientação não vai afetar a capacidade de carga dela em relação a isso, beleza? Então isso aqui tá ok. E o terceiro ponto é em relação às terças, certo? Então, deixa eu ver aqui. Nas terças foi recomendado esse perfil aqui, certo? 100 por 50 por 3.8. Então eu precisaria confirmar, porque pela conversa com o Eduardo, ele falou que foi uns 50 por 20, se eu não estou enganado. Então eu precisaria confirmar qual o perfil que tem lá, se são todos iguais, como é que estão e qual o espaçamento. Porque a partir daí a gente colocaria mais um intercalado, ou viria como é que faria isso aí, mas certamente, é, pelo que existia, acrescido esse que Eduardo sugeriu que tinha lá de 50 por 20, essa parte da coberta permanece sem passar. Então, ver exatamente qual o perfil e qual o espaçamento que existe nessa coberta, certo? Nessa parte superior aí, para a gente fechar essa parte das terças. E alguns pontos aí que ainda demandam uma verificação final é o seguinte:
avaliar essa fundação, certo? Porque essa coberta, ela tinha uma possibilidade de sucção, certo? Então seria o arrancamento desse pilar do chão por conta do esforço de vento. Então, para avaliar essa ancoragem, então seria realmente escavar os elementos de fundação que tem dos pilares, para a gente saber a dimensão, se ele é de concreto e se vai ser necessário fazer alguma complementação disso. Mas só recapitulando aqui, ó, os pilares W serem rotacionados dessa forma, beleza? Avaliar a fundação de todos os pilares. Nessas vigas aqui, colocar ó, 1, 2, 3, 4, 5 vigas, certo? Que seria VM1, 2, 3, 4 e 5, com perfil W de 200 por 19.3. Aqui na frente não tem, e esses outros 4 são os perfis C, certo? Colocar 2 6 não resolve, como eu falei, tem que ser pelo menos 4. Em relação à mão francesa, colocar esse perfil complementar aqui, certo? Solidarizado com o novo W e a barra diagonal da mão francesa. E avaliar essa questão da fundação e da coberta como é que tá.